Você não é obrigado a seguir a dinâmica, porque a dinâmica quem dá é você. A dinâmica e a didática da aula é você quem dá. Ok? Show de bola. Que bom que vocês entenderam, né? Pessoal aplicado, né? Glória a Deus. Quantos já trabalham com culto infantil? Já trabalham com culto infantil? Existe 2 tipos de culto infantil. Existe aquele culto infantil que você ministra uma vez por mês. E existe aquele culto infantil que toda semana todo domingo tem um culto infantil à noite. Porque tem igrejas que fazem pela manhã escola bíblica e à noite culto. Você tem que diferenciar o que é culto e o que é escola bíblica. Escola bíblica é para você ministrar lições, ok? Para você ministrar lição, que é até mais fácil para fazer um planejamento, né? Fazer um planejamento com uma lição é surreal, porque no planejamento, na lição, aqui um exemplo de lição, na lição tem todos os temas, tem tudo mastigadinho, então é mais fácil você fazer um planejamento, e mais fácil ainda você fazer um currículo. Então na escola bíblica é muito mais fácil, mas para o culto infantil você não tem, você tem que criar. No culto infantil, você tem que ser objetivo do que você quer. Na lição, o objetivo já está traçado pelo autor. Ok? Então, o culto infantil, ele pode ser semanal, do jeito que eu falei, ou pode ser mensal, ou trimestral, por exemplo. Vocês decidiram que todo final de trimestre vai ter um culto. Então vocês vão estudar estratégias e o objetivo para aquele culto infantil. Aquele culto infantil vai ser só para a igreja? Aquele culto infantil vai ser só para as crianças? Aquele culto infantil vai ser um culto para missões, onde as crianças vão panfletar na praça, vão panfletar na feirinha? Entendeu? Estratégia. Porque o culto infantil ele tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. O objetivo é ministerial. O objetivo ministerial envolve o quê? Só as crianças do ministério. O objetivo é congregacional, que é para a congregação, ou seja, o culto infantil você vai oferecer para toda a igreja. Ou o culto infantil ele é missionário, ele vai se estender para a comunidade. Você precisa definir isso, ok? Você precisa definir de que forma vai ser esse culto infantil. Esse culto infantil vai ser ministrado por criança? Esse culto infantil vai ser ministrado por um convidado? Você precisa definir isso, ok? Você precisa definir. O culto infantil tem que ser necessariamente ministrado por crianças? Não. O culto infantil ele pode ser organizado, gerenciado e ministrado por vocês, professores. Por vocês, professores. Entendeu? O que você pode trabalhar com as crianças? Você pode trabalhar com as crianças recolhimento de oferta, você pode trabalhar com as crianças um momento de cântico, você pode trabalhar com as crianças, a mordomia lá com os diáconos, arruma as crianças com cutinho, gravatinha, e eles ficam lá na porta, dando boas-vindas como recepcionista, anotando o nome. Você pode trabalhar isso com as crianças, ok? As crianças precisam ser úteis no culto infantil, ok? Mas se vocês vão trabalhar para toda a igreja, traga um convidado. Traga um convidado, porque um convidado, ele vai vir já com a administração voltada para a igreja. Para a igreja, para trazer um despertamento para a igreja, para que a igreja veja o ministério infantil com outros olhos. Amém? Agora, se você vai fazer um culto voltado para missões, traga um convidado sobre missões, que ele venha trabalhar um evangelismo em massa, uma palavra de evangelismo em massa. Aí você faz flash mob, aí você envolve a criança com tudo, envolve com dança, está entendendo? Porque é algo que vai impactar a comunidade. Show de bola? Vamos que vamos.
Alguma dúvida sobre culto infantil? Alguma dúvida sobre culto infantil? Fala. Não? Legal, né? Beleza. Então nós entendemos que escola bíblica ela segue uma rotina, já o culto infantil é algo específico. É algo específico. É necessário fazer culto infantil de forma esporádica. Tem que trazer culto infantil. É necessário. A igreja precisa ter esse culto de forma constante na igreja. Porque o Ministério de Louvor faz o culto de louvor, né? O Ministério de Mulheres faz o culto das mulheres. A criança precisa ter o culto infantil para a criança sentir que faz parte da igreja. Muitas igrejas não vê a criança como um membro de igreja. Muitas igrejas só consideram a criança como membro quando ela se batiza. É ou não é? Muitas igrejas não dão importância para as crianças. E nós precisamos, com esses cultos, trazer o empoderamento das crianças para a sala para a igreja. Porque o sinônimo de criança na igreja, por incrível que pareça, ainda é aquele grupo de pessoas que fazem bagunça na igreja. Aquele grupo de pessoas que precisam ser retirados da igreja para que eu venha assistir o culto. Tem que tirar isso, essa visão da igreja. A igreja precisa entender que criança tem atitude de criança. Você não espere de uma criança uma atitude de adulto, porque isso você não vai conseguir, né, de forma harmônica. Porque criança querendo, não, estou brincando ali, gente. Estou falando alto ali, mas sei, para eles isso é normal. E a gente tem que ver isso como normal. Eles estão interagindo, não é criança. Você está me entendendo? Né? Criança tem atitudes de criança.